Quero falar com vocês hoje sobre a morte do Papa Francisco, falar um pouco do seu legado e como nós, igreja, agora nos preparamos para essa fase que a igreja vai viver. Qual é essa fase que a igreja vai viver? É sobre isso que eu quero falar com vocês nesse vídeo de hoje. Bom, então hoje pela manhã foi anunciado a morte do Papa Francisco. Seu pontificado durou 12 anos, ele foi eleito Papa no dia 13 de março de 2013. Depois aqui de uma renúncia do Papa Bento XVI, ele foi eleito Papa. O Papa Francisco foi o primeiro Papa sul-americano e também a gente vai ver no pontificado do Papa Francisco algumas coisas novas, a começar pelo seu nome. Ele é o primeiro Papa na lista de Papa que a gente tem aqui, ele é o Papa de número 266 e ele é o primeiro Papa que vai trazer o nome Francisco. O nome Francisco que já vai indicar e dar um norte ali do rumo do seu pontificado. Desde o início do pontificado do Papa Francisco, a gente vê assim que ele quis marcar o seu pontificado por algumas mudanças, algumas rupturas, mas que expressaram assim o lema do seu pontificado e eu digo até o rumo que o seu pontificado tomou. Então, por exemplo, o Papa Francisco, eleito Papa, ele sobe ali para falar a Praça de São Pedro, que estava abarrotado, e ele sai da praça com boa noite, termina o discurso com bom descanso a todos. Já mostra o quê? Essa quebra em muitos pontos de uma formalidade que existia muitas vezes entre o Papa e as pessoas. O Papa Francisco foi esse Papa que quis estar próximo das pessoas, quis quebrar justamente essa barreira. Então, por exemplo, já desde do seu primeiro discurso a gente vê isso. A gente vê isso, por exemplo, com a questão de que Papa Francisco, ele não vai morar nos aposentos apostólicos, ele escolhe a Casa Santa Marta, que é ali dentro do Vaticano, mas é uma casa mais simples, uma residência mais simples do que o Palácio Apostólico. Ele escolhe a Casa Santa Marta para morar. Ele vai fazer algumas mudanças ao longo do seu pontificado, por exemplo, ele vai deixar de lado o carro blindado, vai andar sem blindagem no carro. E a gente vai ver em diversos momentos, então, Papa Francisco que quis estar perto das pessoas, quis estar próximo das pessoas, principalmente próximo dos mais necessitados. O lema ali, quando ele foi escolhido Papa, o lema que ele escolheu já vai mostrar uma outra ênfase também que vai ser muito importante ao longo de todo o seu pontificado, que é justamente a questão da misericórdia. O lema do Papa Francisco é: com misericórdia o escolheu. Então, a misericórdia vai ser assim o eixo pastoral de todo a ação pastoral do Papa Francisco vai girar em torno da misericórdia. A gente precisa, de fato, reconhecer isso como um legado que ele nos deixa. Mais uma vez eu falo, há pessoas que podem até questionar, mas falava de misericórdia, mas não condenava isso, não condenava aquilo. Tudo bem, mas é que aqui a gente precisa ver o seguinte: ele quis trazer à voga isso como uma marca do seu pontificado. A misericórdia de Deus, Deus que chama, Deus que vai ao encontro, Deus que abraça, Deus que quer estar com as pessoas, com todas as pessoas e de maneira especial dentro do seu pontificado, com os marginalizados, com aquelas pessoas que muitas vezes dentro da igreja ocupavam até assim, né, um lugar de desprezo, se sentiam desprezados. O Papa Francisco, então, com esse lema de misericórdia, ele vai querer abraçar, estar junto com essas pessoas. E isso é algo muito positivo. Cabe críticas muitas vezes, mas nós temos que reconhecer. A misericórdia é o eixo central do papado do Papa Francisco e ele então mostra esse rosto da igreja, esse rosto de Cristo, que é o rosto da misericórdia. E em Jesus Cristo ele traz então esse grande chamado, que é o chamado central do seu pontificado. Outro ponto muito importante aqui dentro do pontificado do Papa Francisco é essa questão dos pobres. O Papa Francisco defendeu sempre uma igreja que vai ao encontro dos pobres, uma igreja que vai ao encontro dos necessitados, que vai ao encontro das pessoas nas periferias, uma igreja que sai ao encontro dessas pessoas. Essa é uma defesa que o Papa Francisco tem um grande legado do seu papado, do seu pontificado. Às vezes, por questões ideológicas, a gente sente um receio de falar disso, mas isso é algo muito importante. O Evangelho nos diz isso antes de tudo. Antes que ideologia tal, comunismo, socialismo, possa ocupar e muitas vezes usar o pobre como um instrumento de luta de classe ali, antes de tudo isso, Jesus já nos convida a ir ao encontro dos marginalizados, a ir ao encontro dos mais pobres. E esse é um grande
legado que o Papa Francisco disse: a igreja não pode ficar fechada em si mesma, ela precisa ir ao encontro dos mais pobres, ela precisa ir ao encontro dos marginalizados. E o Papa Francisco, mais do que falar, ele viveu muito isso. Então a gente vê, por exemplo, o Papa Francisco, que constrói ali nos arredores de Roma, que constrói ali nos arredores do Vaticano, casas de acolhimento de moradores de rua. Ele faz isso por quê? Não só para acolher aquelas pessoas, mas ele quer mandar uma mensagem para toda a igreja desta necessidade de ir ao encontro dos mais pobres e dos mais necessitados, sem ideologia, sem pregar bandeira de ideologias de classe, mas é uma igreja que vai ao encontro dos que necessitam. Esse é mais um legado que o Papa Francisco também nos deixou. Outro grande legado que a gente pode tirar desse pontificado do Papa Francisco é essa questão de uma igreja em saída, uma igreja missionária, que muitas vezes a gente precisa tomar um certo cuidado com esse negócio de igreja em saída, porque igreja em saída é uma igreja que não deixa de ser igreja, que é a igreja, mas que vai ao encontro do outro. Eu vou ao encontro do outro sendo igreja para fazer igreja. Isso não tem nada de errado aqui. Muitas vezes as pessoas criticam o Papa Francisco, uma coisa que o Papa Francisco disse, mas na verdade o que eles deviam criticar é a má interpretação que as pessoas fazem do que o Papa Francisco falou. Então, por exemplo, uma igreja em saída, uma igreja missionária. Sim, de fato, se a gente for pegar aqui Atos dos Apóstolos, é o quê? É uma igreja missionária, uma igreja em saída, que não deixa de ser igreja, mas que sai ao encontro das outras pessoas. Papa Francisco disse aqui, numa encíclica sua, Evangelho Gaudium, ele diz assim: prefiro uma igreja acidentada, ferida, enlameada por ter saído pelas estradas, a uma igreja enferma pelo fechamento, pela comodidade de se agarrar às próprias seguranças. Isso é um grande legado. E esse é um grande chamado que o Papa Francisco nos deixa e que nós precisamos seguir. Uma igreja missionária, uma igreja que sai ao encontro do outro. Sendo igreja, busca as pessoas para fazer discípulos de Jesus. É um legado que o Papa Francisco deixou, é algo que ele vai bater e vai bater em muitos pontos aqui, e nós precisamos sim ser uma igreja em saída, uma igreja missionária que vai ao encontro do outro. A gente poderia colocar outros pontos e outros assim legados que o Papa Francisco vai nos deixar, mas eu creio que esses aqui são as marcas principais desse legado do Papa Francisco, né? Esse apelo à misericórdia, esse apelo da igreja que sai, ir ao encontro do mais necessitado, esses são de fato legados que nós podemos olhar para o pontificado do Papa Francisco e tirar grandes lições a partir disso aí. É lógico, a gente pode questionar documentos, encíclicas, algumas decisões, quem sabe em um determinado momento a gente pode até fazer um vídeo comentando mais sobre os legados, sobre essa questão histórica, sobre alguns pontos assim mais polêmicos da ação do Papa Francisco. Fato é que eu creio que esses pontos principais aqui, de fato, são um grande legado que o Papa Francisco vai nos deixar. Mas queria deixar também nesse vídeo aqui um caminho. Qual o caminho que a igreja vai percorrer agora? Esse vídeo está sendo gravado no dia da morte do Papa Francisco, então não sei quando você vai estar vendo esse vídeo, que pé que vai estar, mas aqui vamos traçar aí um caminho, então, que a igreja vai percorrer agora. Bom, o Papa Francisco morreu, vai começar agora o funeral do Papa Francisco. Papa Francisco já deixou algumas recomendações, entre elas ele não quer ser enterrado ali na onde seria enterrado os papas, quer ser enterrado em uma gruta, um lugar mais simples. Eu penso assim que ele já deixou muito encaminhado todas essas questões e o sepultamento dele vai ser assim na maior simplicidade possível dentro ali de tudo aquilo que exige o papado, né? Então vai correr tudo nessa simplicidade. Creio que está previsto aí 4 a 5 dias para que o sepultamento aconteça de fato, mas durante 9 dias a igreja vai celebrar missas e rezar ali pelo Papa Francisco. Isso é um costume, está dentro da tradição da igreja, e exige um tempo para iniciar o conclave. Então, esse tempo, depois do Papa Francisco, ele pode ser iniciado depois de 10 dias da morte do Papa até 20 dias. 20 dias é o limite final para que o conclave comece. Antes do Papa Francisco era 15 dias após a morte, mas ele reduziu esse tempo para 10 dias. Então, 10 dias depois da morte do Papa já é possível começar o conclave, mas tem esse limite. Do 10º dia após a morte até o 20º dia pode-se começar o conclave. Aí
Vão surgir diversos nomes eleitos, até teorias aí que presidentes de tal país, em tal lugar vai influenciar, enfim. A gente deve ficar muito preso nessas teorias, não. Fato é que existe cerca de 250 cardeais ativos, cerca de 125 desses cardeais têm direito a votos, né, são considerados ali eleitores. Muito provavelmente, esses 125 vão se reunir e deles virão ali o novo Papa. O novo Papa, desses 125 votos, ele precisa ter é, 2/3, mais ou menos 80 votos para ser eleito. E assim, o Papa Francisco foi eleito com 2 dias e 5 votações. Creio que vai ser mais ou menos nesse período de tempo aí. Às vezes a gente for olhar a história, a gente vai ver é, conclaves muito longos. Teve até conclaves que durou 2 anos, mas isso aí foi uma outra realidade, né? Até esse tempo estabelecido, por exemplo, por que estabeleceu esse tempo? Para que a pessoa saia do lugar onde ela está e consiga chegar a Roma. Tinha um avião, você ia lá na cidade lá e pegava e ia. Tinha que ter todo um deslocamento. Então, para que esse deslocamento fosse feito com calma, sem apavoramento, estabeleceu-se esse tempo longo aí. Então agora é tudo mais fácil. E também, né, existia toda aquela questão, os cardeais ali, eles não se conheciam direito, não tinha convívio, né? Hoje com rede social, noticiário e tudo mais, os cardeais já se conhecem, eu penso que vai ser assim um processo rápido que vai se resolver aí com alguns dias, né, depois do início do conclave. Acho que talvez seja algo parecido ao do Papa Francisco, mas pode acontecer de repente não se resolver tão rápido aí, esses cardeais que vão se reunir em conclave, vale lembrar aqui que teoricamente eles vão se reunir em conclave, digo teoricamente porque a gente não sabe exatamente o que acontece ali, né? Mas teoricamente eles se reúnem em conclave, não tem acesso a celular, a televisão, a nada. Estão ali como que num grande retiro. Muitas vezes, quando não acontece, não se resolve, tiram um tempo para rezar dentro desse grande retiro do conclave, tira um tempo para rezar, para depois retornar às votações, enfim. A igreja aparentemente não tem pressa para isso. Enquanto isso, quem vai tomar conta da igreja é o chamado Carmelengo, que é um cardeal da Santa Igreja Romana, que vai justamente cuidar. Não é aqui um outro papa ou ficar no lugar do papa. Não, ele é apenas o guardião e o administrador prático da igreja, para que, por exemplo, ele que vai cumprir os ritos do funeral, ele, por exemplo, o cardeal aqui, Kelvin Giuseppe Ferrell, esse nome aqui é um pouco difícil de falar, mas é mais ou menos isso. Ele que anunciou a morte do Papa Francisco, então ele que vai ficar no cuidado ali, não é administrativo ou está no lugar do Papa, mas só vai ficar no cuidado das coisas práticas, do funeral. É ele, por exemplo, que vai fazer um rito de proclamar oficialmente a morte do Papa. Então, chama-se lá o nome, ele vai chegar, chamar por 3 vezes o nome do Papa. O Papa depois vai pegar e tirar o anel de pescador do Papa, destruir esse anel como um fim ali do pontificado, aí proclamar oficialmente a morte do Papa. Tudo isso vai ser então esse Carmelengo, um cardeal da Santa Igreja, que justamente vai dar início a todos os processos, vai cuidar, por exemplo, do início do conclave, para que os cardeais se deslocam, acontecimento, nessa questão prática agora, ele, juntamente com um núcleo de cardeais ali que já residem em Roma e trabalham em Roma, vão cuidar desses processos burocráticos e da sequência de estudo. Mas aí, como eu falei no começo do vídeo, aonde que a gente entra nessa história? A gente entra justamente na questão que é o seguinte: não é uma personalidade famosa que morreu. Os noticiários vão ser muito parecidos. A mídia, né, vai noticiar de maneira muito parecida, como se fosse uma pessoa famosa, uma pessoa muito importante. Mas não, existe uma ligação espiritual entre nós e o Santo Papa. E dentro dessa ligação espiritual, nós temos assim uma missão de rezar pelo Papa Francisco, pela alma do Papa, e de rezar também para que o Espírito Santo ilumine a igreja, conduza a igreja e possa vir um novo Papa segundo o coração de Deus, segundo a vontade de Deus. Então nós temos um papel muito ativo nisso tudo, entendeu? Um papel espiritual, nós fazemos parte desse corpo. É o nosso Papa, o Papa da nossa igreja. Olha pra você ver que coisa bonita, né? Todos os meios de comunicação estão falando do Papa, porque ele é o Papa dessa igreja, a igreja de Cristo, da igreja una.
que se reúne toda ao redor de Pedro. Essa sede vacante, isso é algo assim que deve deixar a gente até bem triste, né? Porque é como se a gente agora estivesse sem pai, nosso pai na fé, o Papa que conduz essa barca. Agora essa sede, esse trono está vacante. Então a gente precisa rezar para que o Espírito Santo conduza todos esses trabalhos, conduza tudo esse conclave aí, para que logo, muito em breve, a gente tenha então o novo Papa, o sucessor de Pedro, será o sucessor de número 267, e com a graça de Deus virá um novo Papa. A gente tem ao mesmo tempo assim uma tranquilidade muito grande. A gente deve ter assim uma tranquilidade muito grande. Por quê? Porque tem uma promessa aqui em Mateus 16 que é para mim e para você. E a promessa é a seguinte: as portas do inferno não prevalecerão sobre a minha igreja. Essa é a promessa. Não prevalebam, não prevalecerão. A nossa igreja, ela é conduzida pela mão invisível do Espírito Santo. E será essa mão invisível, com a graça de Deus, que vai continuar conduzindo a história da igreja. Vai continuar agora conduzindo a história da igreja rumo a esse conclave que se aproxima e na eleição deste novo Papa. Nós não somos uma instituição meramente humana. A eleição que ali vai acontecer não é uma eleição meramente humana. Existe algo espiritual. O Espírito Santo tudo conduz aquilo que está ali. Tudo conduz e tudo conduzirá o que vai acontecer ali. E nós precisamos agora pedir: vem, Espírito Santo, nos ajuda, nos ajude nesse momento, conduzindo a barca de Pedro. Nos ajude nesse momento, dando sabedoria aos cardeais, para que possam de fato escolher um Papa segundo o coração misericordioso de Jesus. Esse é o nosso papel ativo, fundamental e concreto dentro da história da igreja, nesse momento que nós estamos vivendo. Nós estamos vendo a história da igreja se passando na nossa frente. Vamos participar disso tudo ativamente. Se você gostou desse conteúdo, curta, comente, compartilhe, para que possa chegar em mais pessoas. Deus abençoe você.